Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nossa vida não nos pertence mais. Não temos outro bem além de ti, Senhor. Aleluia. Obrigado, louvor. Aleluia. A igreja pode assentar-se, por favor. Uma boa noite. Como vocês estão? Estão todos bem, graças a Deus. Porque Deus é bom. Aleluia. Acho que é a primeira quinta-feira chuvosa aí, depois de muito tempo. Somos poucos, mas somos fortes. Aleluia. Amém. Por causa da força do Senhor que se edifica em nós, né? Aleluia. Então, essa noite nós vamos aprender coisas que nós já sabemos, mas é segurança para vós outros ouvirdes as mesmas coisas. É bom, eu gosto de ouvir a mesma coisa, porque para segurança, né? Eu não queria dar muito esse exemplo, mas a gente vê no nosso judiciário, né? Hora decide de um jeito, hora decide do outro, isso traz uma insegurança, né? Todo mundo acha que tem direito, ou todo mundo acha que não tem direito, mas graças a Deus, Deus é justo, Ele não muda. Então nós vamos ouvir a mesma coisa o resto da eternidade. Então, se você está enjoando já agora, meu irmão, eu não tenho uma notícia muito boa para você não. A gente vai ouvir essas mesmas coisas pela eternidade lá com Deus. Ele não muda. Amém? Aleluia. Vamos começar então. Os filhos são guiados, amém? Nós não estamos sozinhos. Aqui, hoje a proposta é a gente abordar esses tópicos aqui. Linha do tempo, né, as alianças que o Senhor fez conosco. Filhos de Deus e servos de Cristo. A dimensão do ser humano e guiados pelo Espírito, né? As três principais formas: testemunho interior, a voz interior e a voz do Espírito. Aqui a gente vai fazer uma construção, digamos, né? Nós, como uma família, né? Nós temos pessoas que são novas, são bebês, são crianças, outros são adultos, outros já estão idosos, já têm muita experiência, já sabem muitas coisas. Então, a ideia nesse iniciozinho, a gente vai dar uma equalizada, né? Vamos começar do início, né? Para todo mundo depois chegar junto no final, para não ficar ninguém boiando aí. Amém? A linha do tempo, né? Eu não sei se está dando para enxergar a fonte, eu acho que ficou um pouquinho pequena, mas vai dar certo. Eu vou lendo. A linha do tempo, o que é a propósito dessa linha do tempo? É desde o início até as coisas que hão de vir. E nós aprendemos, né, com o irmão Reiga e com o Kenyon a respeito da aliança de sangue. São as alianças que Deus fez com o homem no decorrer do tempo. Desde a criação até hoje, Deus ele vem fazendo alianças com o homem. Amém? Esse não é o foco da ministração, é só para a gente fazer uma construção aqui. E quando Deus cria o homem é inocente, né? Então a aliança da inocência, ou a aliança adâmica, né? É a formação de Adão, né? E interessante essa palavra, formação, né? Porque a criação acontece antes e ele cria o homem e a mulher já no espírito. Então ele forma o homem do pó da terra e sopra a vida nas narinas, né? E ele se torna alma vivente, né? Então é a partir da formação de Adão até a expulsão do Éden, né? Que é quando o homem escolhe pecar contra Deus, né? E o ser humano ele não conhecia o pecado nesse tempo. E houve aí depois, o segundo momento, a consciência, né? Que é a saída do Éden até o dilúvio, que é o que? É o conhecimento do bem e do mal, que o homem passa a ter a partir do momento que ele prova do fruto do conhecimento, e ele escolhe pelo mal, né? A gente vê lá no Gênesis, né, como a iniquidade do homem ela cresce no mundo ao ponto de Deus desejar enviar um dilúvio, né? Mas ele, graças a Deus, ele salva, ele separa Noé e sua família para que passasse por aquilo.
o governo humano, né? Então, após o dilúvio, até a dispersão em Babel. Ou seja, a família de Noé é salva e ela popula de novo a terra, e a terra passa a ter governos, passa a ter cidades, e a vontade de Deus é que o homem se espalhe pela terra. E o homem ele se concentra numa cidade só e deseja construir uma torre para chegar até os céus. E isso demonstra primeiro que está indo contra, né, a vontade de Deus, que é que o homem se espalhe pela terra e domine sobre todas as coisas. E segundo, demonstra algum orgulho do homem, né, de querer, né, chegar aos céus, né, de ser como Deus, construindo uma torre. Então, Deus ele traz uma confusão de línguas e o povo se dispersa pela terra, né? Então, o estabelecimento de governos é a tentativa de tornar-se independente de Deus. Um novo momento, né, que a partir da dispersão de Babel e até o cativeiro no Egito, é quando Deus ele faz uma promessa a Abraão, né? Ele separa Abraão, fala para ele, deixa a tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá naquela terra, Deus faz promessas a Abraão e já começa a ministrar a respeito de um Messias que viria, de um povo que viria a partir da semente de Abraão. E a gente conhece, né, a história, mas para quem não conhece, Abraão era já avançado de idade, Sara, sua esposa também, não poderiam ter filho, né, mas a promessa de Deus ela se cumpre na vida deles e nasce Isaac, né? E da descendência dali veio o Messias. Então é a promessa, né? Que ela é feita a Abraão e por conta das violações, né? E a promessa tem uma parte que é algo irretratável que Deus vai cumprir, mas tem uma parte que é condicional da promessa. E essa parte o povo judeu, o povo de Israel, eles não cumpriram e veio o juízo por conta disso, né? E a gente vê ele manifesto no quê? No cativeiro no Egito. Então, até o cativeiro no Egito, até a saída, né, do Egito, termina esse período, né, da promessa, da aliança. E começa um novo período que é o da lei, que é o quê? É quando Deus ele entrega os mandamentos para Moisés. Então, a partir dali se estabelece a lei. E Paulo fala em Romanos 5 que o objetivo da lei é para que avultasse a ofensa, ou seja, para que apontasse a ofensa. Qual que era o objetivo aqui de Deus? Não era para acusar o homem, condenar o homem, mas para que viesse uma percepção, né? Um conhecimento da necessidade de uma justificação. Né? A pessoa que não sabe que está errando, ela não tem consciência, ela não entende que ela precisa de uma justificação, que ela precisa ser redimida, que ela precisa ser santificada. Então a lei veio para isso, né? E Paulo fala, a lei veio para que avultasse, para que abundasse a ofensa, o pecado. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça por meio de um só, Jesus Cristo, né? Ele fala, se pelo pecado de Adão, né? De um só, todos morreram, né? Todos experimentaram do pecado e foram separados de Deus por causa disso, muito mais por causa de um justo, Jesus Cristo, todos também serão redimidos, foram, né, redimidos, né, pela morte dele na cruz. E aí eu já estou entrando na próxima, que é a aliança, né, essa próxima aliança que é da igreja, que é da ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. E você está aqui, a gente está nesse tempo agora, que é a nova aliança, né, que a gente ouve falar, que é o quê? Fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. E hoje, antes inimigos, né, a Bíblia fala, antes inimigos, indolentes, mas Deus prova o seu amor quando Ele, mesmo assim, entrega o seu Filho em favor destes, que éramos nós, né, inimigos de Deus, para que estes fossem resgatados, né, de uma vez por todas. Então a palavra diz, Jesus veio e cumpre a lei. A necessidade de justiça foi saciada. Fomos justificados, né? Então, hoje, nós temos uma nova natureza. A gente vai chegar nesse ponto aí, mas o cumprimento definitivo da lei é a salvação perfeita e eterna a todos mediante a fé pela graça. Então, basta crer com o coração, declarar com a sua boca, você herda, você recebe essa salvação.
né? Antes separado de Deus por causa do pecado, agora você vai voltar a ser um com Deus e Ele vai passar a habitar dentro de você por meio do Espírito Santo. E o seu espírito, né, que é o você de verdade, a gente vai tocar também nesse assunto rapidamente, mas o seu eu real, que é o seu espírito, é feito uma nova criatura, foi feito, para quem já recebeu. E o seu espírito deseja as coisas de Deus, porque ele é da mesma natureza. E ele detesta o pecado, assim como Deus detesta o pecado. O seu espírito ama a justiça, ama o que é bom, ama o que é reto. Ao passo que a nossa carne, a nossa alma, vamos entrar nesse ponto, já deseja outras coisas. Mas vamos continuar. Esse agora é onde nós estamos, graças a Deus, e o que virá? O reino, né, que é a próxima aliança, que é o quê? A segunda vinda de Cristo após os julgamentos purificadores, e dura até quando essa aliança? Até a eternidade. Amém? Não tem fim. Ela está vindo. É o reino milenar terreno e a destruição definitiva de Satanás. Aí é uma matéria de escatologia. Recomendo fortemente para você que não fez o rema. Vá agora, matricule-se. Não sei se está com matrículas abertas, mas vai lá, já deixa a sua ficha preenchida lá. Está aberta, então já pode ir lá, porque tem uma matéria que vai tratar só sobre isso e você vai virar doutor. Ninguém mais vai te contando historinha, não. Você já vai saber. Eu falo isso porque eu, quando era adolescente, assim, né, na igreja, a gente tratava assim essa parte de escatologia, né? Como se fosse meio com uma história de terror gospel, assim. Eu morria de medo, né? Porque Jesus ia voltar, a galera ia ficar, ia ter as coisas ruins acontecendo. Eu morria de medo, tinha filme sobre isso. Eu ficava com medo. Mas só que não é isso, não. Jesus voltar, nós desejamos. Somos a igreja, a noiva que deseja o esposo. Ser despojada pelo esposo. Para ser um só, pro resto da eternidade. Amém? Eu sou casado, eu sou um só corpo com a minha esposa. E isso é muito bom. Imagina com Jesus Cristo, né? O casamento a gente ainda tem ali, né? A alma, o corpo ali, com as coisinhas que ainda vai ajustando. Mas esse relacionamento com Jesus Cristo, nossa, vai ser muito bom. Vai ser perfeito. Ele vai ser um governante perfeito, né? Ele vai ser um marido perfeito, né? Aleluia. E esse é o que está por vir, é o que coisas, né, ainda mais interessantes estão chegando. É a esperança, a nossa esperança. E nós fomos feitos filhos de Deus, né? Por meio de Jesus Cristo, pela fé, através da graça, né? Ou seja, foi de graça, nós cremos e nós recebemos e fomos feitos filhos, né? Filhos por adoção, né? A Bíblia fala, né? Paulo até compara os gentios com a oliveira brava, que enxertada, né? Vira uma coisa só, né? E nós fomos feitos isso, né? Co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, tudo que Jesus tem direito, nós temos direito, porque somos co-herdeiros. E a herança é um direito. Amém? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, um relacionamento com Deus. Nós temos hoje um relacionamento com Deus. Fomos resgatados justamente para isso. Deus desejava nos trazer para perto. Ele desejava estar conosco. Ele nos criou para esse propósito. E por meio de Jesus Cristo ele consegue restabelecer. Se nós virmos a história da igreja, nós observamos que várias vezes o diabo ele tenta trazer algum engano. Na história da igreja, né, que eu falo, é ali que a gente viu lá na Nova Aliança, né? Atos, né, desde o ato da igreja primitiva até hoje. A gente vê na história da igreja várias tentativas do diabo de trazer religiosidade, de trazer mentira. Para quê? Para minar o nosso relacionamento com Deus. Né? Trazendo dificuldade, trazendo engano, né? Impedindo das pessoas de terem acesso à palavra de Deus, por exemplo. Né? Doutrinas, filosofias, é o tempo todo. E acontece até hoje. E nós estamos atentos, graças a Deus estamos sendo alimentados por uma palavra que é um banquete mesmo. É o melhor alimento que você poderia receber. Não é migalha, não. Aqui nós recebemos, graças a Deus, a palavra de Deus pura, verdadeira.
Aí somos alimentados, temos oportunidade de estar com o nosso espírito sempre fortalecido. Se você quiser. Amém? Então, filhos de Deus, mas ao mesmo tempo, servos de Cristo. Né? Porque eu, mediante a própria... Isso aqui é Paulo falando. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E isso é muito interessante. Quando a vida de uma pessoa ela é salva, estava dando até esse exemplo no último culto de jovens, né? Eu lembro de uma notícia que saiu, acho que todos aqui lembram daquele menino que foi salvo pelo sargento Rolembar, lá no Jardim Zoológico, que ele caiu lá no Poço das Lontas. Quem é de Brasília, né, vai lembrar. E o menino foi salvo e o sargento faleceu, decorrente dos ataques das ariranhas. Aí, acho que uns 10 anos atrás, saiu uma notícia a respeito desse menino. Ele virou servidor público federal e estava envolvido num escândalo aí, de desvio de dinheiro. E foram entrevistar a família do sargento Rolembar, e a família falou: estamos decepcionados. Se fosse uma outra pessoa qualquer, que não tivesse passado por essa experiência, tipo, né, o que teria acontecido? Nada, né? Poderia ter virado manchete, mas não teria tido uma repercussão tão grande. Mas esse rapaz, ele devia a vida dele a alguém. Né? Ele foi salvo, alguém entregou a vida por ele para que ele fosse salvo na carne dele, o corpo dele, né? Então ele tem uma dívida, né? E o momento que ele não estava cumprindo um dever junto à sociedade, a sociedade e a família cobrou dele, né? Que é isso, né? Não se deve. Você foi salvo, sua vida é valiosa porque alguém morreu. Quanto mais nós que fomos salvos da morte eterna no inferno. Nós não temos mais a nossa vida como nossa. Nós já perdemos a nossa vida. A palavra diz que nós já morremos para nós mesmos. Né? Porque Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Criador do universo, se fez carne e morreu. Para que nós não passássemos pela morte espiritual e eterna. Então, por isso que nós somos servos. O que mais que resta nós fazermos, uma vez que a gente recebe tamanho sacrifício, tamanho favor, tamanha graça? Né? Imagina agora faleceu a Rainha Elizabeth, né? Então voltou essa história de realeza. Imagina você tá aí, daí a pouco o Charles III lá, chega e fala: não, vem cá, eu vou te fazer nobre na minha corte. Agora, a partir de hoje, você é o Visconde, Duque de Brasília, DF, da Samambaia, Duque de Samambaia. Você é Duque agora. O que você vai fazer nesse momento? Cara, você não era nada aos olhos, né, da realeza, da sociedade. E agora você virou um Duque. Foi te proporcionado uma vida, né, de realeza, uma vida de nobreza. O que você vai fazer? Você vai trair seu rei? Você vai ter artimanhas? Ou você vai fazer o que você quer da sua vida? Não vai honrar o título que foi te dado? Vai fazer o que der na telha? Agora não, agora você é Duque de Samambaia. Você agora tem que viver conforme os protocolos, o esperado de você, agora que você faz parte da nobreza real. Quanto mais nós fomos feitos reis e sacerdotes por meio de Jesus Cristo, se não é esperado de nós uma vida reta, não é esperado de nós um padrão, né? Padrão pelo menos igual ao da realeza, Jesus Cristo, né? Amém? Então, servos de Jesus Cristo, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Ou seja, nem morrer, nós morremos para nós mesmos. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu acho que esse texto ele é categórico. Nem viver, nem morrer. Ou seja,
duas coisas que a gente pode fazer nessa vida é viver ou morrer, digamos, né? O resto é secundário, né? Mas assim, coisas que definem a nossa vida é estar vivo ou estar morto. Não tem outra coisa. E ele fala, essas duas é de Cristo, nem isso é mais. Então, servo de Cristo. Simples. Deus espera a nossa obediência, mas vamos pensar aqui, esperar a obediência sem oferecer um canal de comunicação, seria justo da parte de Deus? Como podemos conhecer a vontade de Deus? Imagina, eu trabalho numa empresa grande e o que se gasta de recurso, de tempo para treinamento sobre comunicação, para o meu chefe conseguir passar o que ele espera de mim, qual que é o meu trabalho, quais são as expectativas, eu passar para ele, né, como é que está sendo o clima organizacional, né? A minha empresa ela gasta muito com treinamento sobre comunicação. E Deus, perfeito, criador do céu e da terra, sabedor de todas as coisas, né? Ele nos faz filho e espera e diz que nós somos servos de Cristo e ele cria um canal, né, de comunicação conosco. Ele se preocupa com isso, né, para que a gente não fosse injustiçado, digamos, né? Chega lá, aí, igual no meu trabalho, estou fazendo uma coisa, aí meu chefe chega e dá um feedback negativo, fala, não é assim que faz, está errado, não era isso que eu esperava de você. Mas aí eu chego para o meu chefe e falo, mas quando que você falou isso? Né? Eu não conhecia a sua vontade, né? Eu não conhecia a sua expectativa, né? Seus pensamentos, seus planos a meu respeito. E Deus cria esse canal. É um canal perfeito. Um canal de comunicação sem ruído, sem interferência, sem perda da integridade da informação que está passando por ali. O pastor fala do Wi-Fi, né? A gente conectado com Deus pelo Wi-Fi, a informação chegando direto aqui para nós, sem precisar de intermediários. Isso é uma bênção. Isso é relacionamento de um pai com um filho. Somos um espírito. Aí ele cria esse canal. E a gente precisa entender que nós somos um ser trino. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, habitamos um corpo, mas somos um espírito, né? Isso é importante nós entendermos para saber como que Deus fala conosco, como que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ali em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse texto nos mostra claramente, temos três dimensões na nossa existência, né? E no Espírito foi aonde nós fomos alcançados, pela justiça de Deus, através de Jesus Cristo, né? E a nossa alma, nosso corpo, a gente está lidando com ela. E a palavra ensina como que a gente lida com ela. Mas, primeiramente, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1, para a gente complementar esse entendimento. 1 Pedro, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Ou seja, como que purificou a alma? Pela vossa obediência à verdade. Mas a gente já não foi justificado, santificado? No Espírito. Aqui ele está falando da alma, uma outra dimensão. Tendo em vista o amor fraternal ardente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Aqui ele está falando do Espírito. Fostes, quando ele fala você, ele está falando do nosso Espírito, porque somos um Espírito. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva. Aí ele já está falando do corpo. E toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ou seja, o corpo ele passa. Então aqui nesse texto nós vemos também o autor, né, se referindo a nós em 3 dimensões. Amém? Primeira dimensão, a alma, né, que são os nossos sentidos. Visão, olfato, paladar, tato e audição. Um outro aspecto é o intelecto, né? A nossa capacidade cognitiva, né? de entender as coisas. O ser humano, né? Comparado com os outros animais. Eu esqueci o nome daquele
daquele escritor, mas ele fala, eu acho que já faleceu, ele falava que andava com um prendedor de roupa. Ele falava, olha isso aqui, parece uma coisa simples, é um pedaço de arame com uma madeirinha que você aperta, ele abre, você solta, ele fecha. Ele fala, que animal faz isso na natureza, a não ser o ser humano? Ele fala, isso é a evidência de Deus no homem. Né? Uma coisa tão simples, nenhum animal consegue fazer. E o ser humano, para ele, é algo simples. Né? Então, esse é o nosso intelecto. É uma forma de Deus se manifestar através da sua criação. Nosso intelecto, capacidade de identificar uns padrões, né? Estações do ano, a própria matemática, né? Que são padrões, tudo a gente identifica e consegue usar aquilo em benefício nosso, de avanço tecnológico, né? E tudo mais. Então, esse é o nosso intelecto. Capacidade cognitiva, a nossa inteligência. E personalidade e emoções, né? Os gostos, as preferências, as vontades, paixão e o medo, né? Às vezes as pessoas têm umas fobias, né? De aranha, de cobra, de rato, né? Isso é da personalidade da pessoa. Isso está na dimensão da alma, né? E a gente pode dizer que a alma é o quê? É o nosso órgão cérebro. A gente pode dizer isso. É tudo aquilo que é processado aqui no cérebro é a nossa alma, é a nossa capacidade de entender as coisas naturais por meio dos nossos sentidos e por meio da nossa inteligência. E Tiago fala sobre isso, né? Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a gente já tem aqui uma dica de que a alma ela precisa ser salva. Nossa mente, a palavra diz, precisa ser renovada, né? Olha aqui, Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra de Deus. Amém? Para a gente estar levando cativo todo pensamento. A palavra. A segunda dimensão, o corpo, né? Desejos, fome, sede, sono e apetite sexual, necessidades fisiológicas. Alimento, água, atividade física, higiene, a saúde, né? A dimensão onde a saúde ou a doença se manifesta, né? É nessa dimensão, né? Romanos 12, versículo 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, Paulo está falando aqui, o que eu faço com o meu corpo? Como eu lido com o meu corpo? É fazer isso que a gente fez hoje. É trazer o corpo para cá num dia chuvoso, friozinho, né? Queria estar em casa debaixo de um cobertorzinho, mas trouxemos nosso corpo para cá. É isso, é sacrificar o nosso corpo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, é com entendimento. Eu preciso levar, não é... Entendeu? Na vibe, hoje eu estou com vontade de ir, hoje eu estou sentindo no meu espírito. Não, é trazer com consciência. Meu corpo, você vai. Eu vou te levar até lá. E eu acho interessante aqui o Paulo falando, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É igual quando o pastor fala aqui, ô coisinha linda de Jesus, pelo amor de Deus. É Paulo falando, apresente seu corpo, pelo amor de Deus, faça isso. Faça isso, para que você possa colher o que a palavra promete. 1 Coríntios 9:27, aqui falando de corpo de novo, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregados a outros, não venham mesmo ser desqualificado. Ou seja, é o corpo mesmo, com a inclinação da carne. Paulo fala, né, em Coríntios, se não me engano. A inclinação da carne, ela deseja as coisas do pecado, as coisas do mundo, e nós temos esse corpo ainda e nós precisamos subjugá-lo, precisamos apresentá-lo como sacrifício vivo. E não é nessa dimensão que Deus fala conosco. Não é sentindo no corpo ou tendo a percepção na alma, mas é nessa dimensão. O Espírito, quem realmente somos, é a nossa verdadeira natureza, o Espírito. É a nova criatura, outrora pecadores, agora santificados. Né? A dimensão onde nos relacionamos com Deus. Deus é Espírito e a sua dimensão é espiritual. A prova está ali, João 4:24. Jesus falou. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E olha só uma coisa interessante.
nós nos relacionamos com Deus pelo Espírito. Eu oro com a minha boca, eu louvo, né, com o meu corpo, com a minha boca, mas o nosso relacionamento é com o Espírito. É por isso que Paulo fala também a importância de nós orarmos em língua, porque a oração em língua, Paulo diz, é a oração espiritual, ou a oração do Espírito. E também existem cânticos espirituais, cânticos do Espírito. Oração em línguas, tá aí a chave, para a gente estar sempre sendo edificado. Vamos ali para João 3, rapidinho. João 3, versículo 1 a 8. Essa é a história de quando Nicodemos procura Jesus para tirar umas dúvidas. Jesus, perfeito mestre, né? O bom mestre. E ele ensina. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. É até o 8. Tá. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está falando de nascer de novo. Aí a mente de Nicodemos, né, pensando nas coisas da carne, ele pergunta, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus está falando, não estou falando dessa dimensão. Em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, não está no sentido, não está na percepção, no que eu estou vendo. Ele compara com o vento. O vento você só vê a consequência do vento, você não vê o vento, né? E ele está fazendo essa analogia com o Espírito. O Espírito você não vê, mas você percebe a movimentação dele, né? Você percebe que existe uma dimensão do Espírito. E é nessa dimensão que é preciso nascer de novo. Então, esse ensinamento confirma, né, de que é nessa dimensão espiritual, nosso espírito, é que acontece o novo nascimento, nessa dimensão. 2 Coríntios 10. Vamos lá. A gente já está acabando aí essa parte para entrar no ponto principal. Segundo Coríntios 10, a partir do 3. Vamos lá. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, ele falou da carne e falou da alma, né? Ele falou aqui, que a nossa milícia não são carnais, mas elas são capazes de destruir fortalezas e sofismas, de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, ou seja, a nossa alma, à obediência de Cristo. Amém? Então, de novo nesse texto, mostrando, né? É no Espírito, não é na alma, não é no que eu estou sentindo, não é no que eu estou vendo, mas é no Espírito. E para finalizar esse assunto aqui, vamos lá para Gálatas, capítulo 5, que aqui eu gosto de esgotar quase o assunto para não restar dúvida. Rapidinho. Uai, Gálatas sumiu aqui da minha Bíblia.
Alguém ajuda o irmão? Onde é que Gálatas vem antes do quê? Efésios, obrigado. É muita emoção, gente. Vamos lá. Acho que eu vou abrir aqui, ó. Facilitar para o universitário. É mais rápido. Acho que já está até aberto aqui. Gálatas 5, 15. Vamos lá. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Até o 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aí ele está falando do que vocês desejam, ele está falando do nós mesmo, Espírito. A carne vai desejar a outra coisa, né? O pecado, a inclinação. E ele fala que existe uma militância, existe um combate entre os dois. Por isso que nós estamos alimentando nosso espírito essa noite, para que nessa batalha, nosso espírito ele humilhe a nossa carne. Amém? Aleluia. Então, com consciência disso, que somos um espírito, é nessa dimensão que Deus está, é nessa dimensão que nós temos um relacionamento com Ele. Agora nós entendemos que é nessa dimensão é que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Amém? E nós vamos agora ver as formas. Somos guiados por meio do Espírito, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mais um indício, né, na palavra de que é essa dimensão, que nós estamos tendo contato com Deus. E a primeira forma é um testemunho interior. O que os olhos não veem, o coração não sente, será? Lembrando, nossos olhos é o sentido. Nosso coração, quando a palavra traz coração, significa espírito também, né? Aí eu lembrei desse provérbio popular. O coração não vê, o coração não sente. Não é muito verdade, não. Tem coisa que a gente percebe sem estar vendo nada, porque nós somos guiados pelo Espírito. Uma coisa que nós temos certeza é da salvação, né? E a palavra diz que a salvação, a certeza da salvação, ela está no nosso espírito, porque o próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Romanos 8,16. Ou seja, você sabe que você é salvo, essa certeza não está na sua mente. Essa certeza você não precisa alguém chegar e profetizar para você. Oh, eis que te digo, você é salvo. Aí você, rapaz, já sabia, beleza, valeu. Não precisou de alguma coisa dessa forma. Você simplesmente tem esse testemunho interior de que você é salvo. E quando Jesus voltar, você vai com Ele, porque você é a igreja dele. Amém? Então essa certeza é no nosso espírito. É só um exemplo de um testemunho interior. Certeza de que somos salvos. Alan, né? É a oração micro-ondas, né? Que eu gosto de chamar, que é economizar tempo. O que é esse Alan, né? De Gideão, aquela história de Gideão, que ele botava a lã lá, se a lã molhava, se não molhava, a história lá. Aí tem gente que, infelizmente, cria uma doutrina em cima disso, né? De uma oração desse tipo, ó, se for da tua vontade, o Senhor fará desta forma. As coisas acontecerão daquela forma, né? Ou seja, ó, Senhor, eu quero, sei lá, vamos lá, quero passar num concurso, uma coisa bem aqui da nossa realidade. Se eu passar é da sua vontade, se eu não passar, não é. Não é assim que funciona, essa oração é muito preguiçosa. Você já tem um testemunho interior, você não precisa desse tipo de coisa, né? Ó Deus, se o Senhor fizer, então é. É uma coisa até meio contraditória, né? Se o Senhor fizer, então é. Não, nós não precisamos viver dessa forma, né? A oração da lã, né? Mas temos já um testemunho interior. Do que é? Nós sabemos já.
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, andar, ser guiado conforme Deus deseja, como está na vontade de Deus. E ele está falando, colocar um coração de carne, ou seja, uma nova natureza, com a qual a gente consegue se relacionar com Ele, de forma íntima, através do nosso espírito, e através do testemunho interior. E o testemunho é essa, vamos ver aqui, seguindo o testemunho interior, não é uma sensação do corpo, né? Mas um sentimento do espírito. Isso é uma frase que está lá no livro do Reagan, eu vou apresentar ao final. Mas ele bota exatamente isso, não é uma sensação do corpo, mas é um sentimento do espírito, ou seja, é uma percepção interior, né? Que é por aqui. Você tem aquela percepção, às vezes contra tudo que está se montando na sua frente, você tem essa percepção. Essa tranquilidade, essa paz, não, é por aqui mesmo. Salmos 18, 28, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, né? Ou seja, Deus nos guiando, Deus nos levando pelo caminho, né? Através desse testemunho interior. O seu espírito ele quer, mas o seu corpo e a sua alma muitas vezes não. Seja, né? O exemplo... Eu lembro muito do exemplo do Tony, não sei se era o testemunho interior, se era a voz do Espírito, a gente vai entrar na voz do Espírito, mas ele fala de uma experiência que ele teve, que ele estava preparando uma viagem, estava para ir, e veio por dentro, cancela. E ele obedeceu, né? Ele seguiu o testemunho interior e abortou aquela viagem, né? Apesar de tudo parecer maravilhas, mas houve uma percepção por dentro. Eu tenho certeza que todos aqui já experimentaram de alguma coisa desse tipo. Contra todas as possibilidades, contra tudo que parecia o naturalmente falando correto, havia um testemunho. E eu falo por mim, quando eu insisti, o negócio não era bem aquilo. Deu errado. Mas já existia alguma coisa por dentro, arranhando, né? Falando. Assim, né? Não falando. Vamos falar agora do falando por dentro, né? A voz do Espírito. A voz do Espírito é a sua voz real, é a consciência. A gente viu aqui que nós somos um Espírito. Eu estava lendo isso aqui, eu achei bem interessante assim, o que o Reagan falou. Ele falou que a nossa verdadeira voz é a voz do nosso Espírito. Se somos um Espírito, a nossa verdadeira voz é essa voz da consciência, que é uma voz doce, tranquila e suave. Essa voz que nós projetamos aqui por conta de uma vibração das cordas vocais, essa é a nossa voz natural desse corpo. Mas a nossa voz, de fato, é a voz do Espírito, do nosso Espírito. Ela tem essa característica, ela é mansa, ela é suave, ela é doce. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ou seja, é aqui Paulo falando. Existe uma consciência, uma voz que fala de dentro. E você pode ouvi-la, você ouve essa voz. Eu tenho uma experiência particular, e até para mostrar como Deus ele se preocupa com detalhes, ou não, né? Eu não sei, mas nesse caso específico, concreto, né? Mas quando eu estava fazendo faculdade, um dia eu cheguei do trabalho, estava me arrumando para ir para uma aula, sexta-feira à noite. E na hora que eu estava colocando a roupa, eu vi uma voz, bem tranquila, falando assim, não vá hoje. Aí eu botando assim a roupa e, tá bom. Aí eu peguei, abortei a missão, né? Até porque, falando sexta-feira à noite, naturalmente, né? Era rapidinho, facinho de seguir, né? Essa instrução, né? Cansado do trabalho, chovendo. E era uma época que eu estudava lá na Católica, na Universidade Católica, lá no Pistão Sul, em Taguatinga, então eu tinha que pegar IPTG, e pegar o Pistão era um trânsito bem ruim. E estava ainda na construção do viaduto Israel Pinheiro, aquele que liga para Águas Claras hoje. Então, horrível.
E veio essa voz, bem tranquila, não vá hoje não. Eu, beleza, abortei. Fui jogar videogame? Não, foi estudar. Também, né, não é bagunçado. Eu tinha aula de cálculo e eu fui estudar cálculo. Não fui fazer outra coisa, né? E naquela época não tinha WhatsApp ainda, gente. Tem mais de 10 anos, não existia WhatsApp, não tinha grupo da galera da faculdade. Então, passei o final de semana, quando foi segunda-feira, depois do trabalho, fui para a aula. Quando eu cheguei na aula, o pessoal falou, a gente bateu aqui sexta-feira, o professor não veio. Aí não teve aula. Aí, olha só, que benção. Parece um detalhe, mas eu creio que foi um livramento. Por causa de um trânsito, né? Eu pegava um trânsito todo dia, bem caótico, até chegar lá. E eu creio que nesse dia houve um livramento. Né? Porque eu ouvi a voz da minha consciência. Eu pude ouvir. Né? Então, fica a dica, ouça. Você pode estar sendo livrado. Amém? E por que é possível uma consciência perfeita? Ou seja, por que nós podemos confiar nessa voz interior, nessa consciência? Confiar de olhos fechados, né? Porque recebemos o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós e ele é que comunica com o nosso espírito e o nosso espírito fala conosco. Nosso espírito tem uma nova natureza, pura e santa, por isso é capaz de relacionar-se com o Espírito Santo e nos comunicar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso por que isso acontece? Aí a gente vai entrar aqui num ponto de quando eu sou abençoado por isso, pelo Espírito Santo, e quando eu sou uma bênção, fluindo no Espírito Santo, no dom do Espírito. O poço d'água, né? O poço d'água que tem lá em João 4, que é a conversa de Jesus com a samaritana, né? Eu nem vou ler porque domingo o pastor Gerson, né, deitou nesse assunto. Não precisa nem falar mais nada, né? Mas é Jesus falando para ela, dessa água aqui, se você soubesse para quem você está pedindo, você pediria uma água que você nunca mais teria sede. E a água, ele faz uma analogia ao Espírito Santo. Então, quando nós somos batizados no Espírito, de novo, uma aula, está tendo Soso, vai ter uma aula, já teve uma aula sobre isso, mas não perca, daí a pouco vai ter um discipulado também. Batismos, são mais de um tipo de batismo. A gente está falando de 2 aqui, tem mais um terceiro que eu vou deixar aí no mistério, aí, só para você ficar animado de ir lá na aula. Mas o batismo do Espírito é quando nós recebemos a Jesus Cristo, aceitamos o sacrifício, nós recebemos o batismo do Espírito. E nesse momento o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E ele começa a falar, começa a se comunicar com o nosso espírito. E essa consciência, essa voz do Espírito, essa percepção interior também que nós vimos, ela passa a ser confiável. Então o poço da água, ele serve para saciar a sede da pessoa. O poço você tira e você se sacia. E em outro momento, lá em João, Jesus compara o Espírito a um rio. Aí nesse momento o rio, ele jorra, ele serve para suprir os outros. Que aí é o batismo do Espírito Santo. Não vou entrar nesse tema, porque é um outro assunto, mas só para ficar claro aqui, ele fala de rio, ele fala de nós estarmos fluindo pelo poder do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, que é o revestimento de poder sobre nós, que aconteceu lá em Atos, né? Nós vimos lá em Atos. Amém? Eu vou pedir pessoal, quem quiser, tiver interesse, anotar, ou eu passo depois esse texto de Atos. Vamos seguindo aqui, para a gente não prejudicar o resto. Um coração sensível. Somos ensinados e corrigidos pelo nosso espírito, né? Ou seja, essa voz, essa consciência, ela nos aponta. Ops, olha aí, ó. Cuidado. Somos ensinados e corrigidos, né? A condenação de um erro não é feita pelo Espírito Santo ou por Deus, mas pelo nosso espírito recriado. Com equilíbrio, tá? Aqui fala de condenação, mas não é aquela condenação, você querer, né? Pular na frente de uma carreta. Não é essa. É uma que vem para corrigir, né? A voz doce, suave do nosso espírito, né? Como a gente viu. Que ela vem e fala, opa, cuidado com isso aqui, atenção com isso aqui, né? Essa voz, ela nos alerta, digamos, mas de uma forma com o objetivo de corrigir, né? Nos corrigir. Por isso que é uma consciência. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Ou seja, esse texto aqui está falando, não é Deus que condena. Ele, na verdade, justifica. Ele justificou. Então,
é a nossa voz que traz essa correção. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está falando do Espírito Santo. Ou seja, também não é o Espírito Santo que vem e te corrige. É a sua consciência, porque você é uma nova natureza. E o seu espírito, como a gente viu, ele detesta o pecado agora. Então, na hora que a gente erra, a gente tropeça, o Espírito já fala. Né? Para quê? Para que sejamos corrigidos, porque Deus é um Pai que nos ama. Amém? Ele quer que, como todo bom pai, quer que o filho siga um caminho reto, né? Não fique fazendo barriga até chegar num objetivo ou até bater num lugar que não deveria. É um caminho reto. Deus deseja isso. E por isso que o Espírito, o nosso Espírito, ele é a forma de nós sermos corrigidos também. A palavra de Deus é uma forma, nós lemos a palavra e o nosso Espírito salta. Né? Ele pega a revelação e é como se fosse reflexivo. Né? Quando a pessoa fala, eu estava refletindo, uma reflexão. Eu estava lendo aqui, eu bati e voltou. É isso. Uma reflexão é isso. É igual espelho, bate e volta a imagem. Reflexão é isso. Eu estou lendo a palavra, aquela palavra salta. E o meu espírito, ele me traz aquela revelação. O Espírito Santo, né, traz aquela revelação a respeito daquele assunto. E o meu espírito, minha consciência fala, isso aqui precisa melhorar. O Espírito Santo traz a revelação e o nosso espírito traz a correção. Amém? Por isso, palavra de Deus, sucesso. Todo dia. Doses homeopáticas não, doses cavalares, doses, aquela medicina, como é que é? Tem a homeopática e tem a alopática, é isso aí, é dose pesada. A terceira forma de sermos guiados pelo Espírito Santo, a voz do Espírito. Aí a gente já está falando do Espírito Santo. Aí é Espírito com maiúsculo. E quem? Né? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E mais lá, antes, né, nesse texto ele fala, para sempre. Para sempre esse Espírito estará conosco. Né? Tem até uma música bem bonita que fala sobre isso. João 14, 17. Então é o Espírito da verdade que habita em nós, ele também fala conosco. Né? É uma voz, e é audível. E ela é diferente da voz do Espírito. E para quê? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que benção. Né? Ele vai falar as coisas que estão vindo ainda, para você não cair em cilada. A gente vai ver isso aqui, ó. Vamos ver um outro texto. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E isso aqui é uma revelação muito reveladora. Todas as coisas. De todas as coisas. Amém? O que você está precisando? Da palavra, mas também da sua vida. Né? Eu não tive um exemplo. Eu não tive uma figura paterna, eu não sei o que é um bom pai. O Espírito Santo te ajuda. Né? O Espírito Santo é seu ajudador, ele te traz a revelação. Como ser um bom pai? Através da palavra, através de exemplos. Ele vai te trazendo a revelação. Ele não te deixa sozinho. Deus não nos deixou sozinho, mas mandou o Espírito Santo para que nós fôssemos conduzidos em todas as coisas. Amém? Amém. E a característica dessa voz, né? A voz do Espírito, ela é uma voz autorizada, já é uma voz com autoridade, ela parece até audível. Né? O Reagan dá exemplo, né, do que aconteceu com ele, né, em algumas vezes, dele estar no carro, aí ele ouve a voz do Espírito, ele pergunta, alguém ouviu alguma coisa? Todo mundo, não ouvi nada não, era o Espírito falando com ele. Aí depois veio a confirmação daquilo que foi falado para ele, que ele ouviu, né? E temos exemplos bíblicos, né? Graças a Deus. O pequeno Samuel, né? Samuel, quando era uma criança, à noite ele ouve uma voz chamando ele, pensando que era o pai dele, mas era o Espírito chamando ele. Então ele ouviu a voz do Espírito.
Pedro também, né, tem aquela, em Atos, quando ele tem aquela visão do lençol baixando com vários tipos de animais, e uma voz do céu chega e fala, mata e come. Aí ele fala, não, meus lábios nunca tocaram carne impura. Aí a voz fala, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Aí depois que acaba essa visão, não é essa voz que eu estou falando, essa é a voz de Deus. Ali não há visão, já é outra coisa. Mas depois que acaba essa visão, aí ele ouve uma voz que fala, eis que está à porta 2 varões, vá com eles. E neste momento chegam 2 homens enviados pelo centurião. Que o próprio centurião foi guiado para mandar esses homens para falar na casa do curtidor, para chamar por Pedro, para ir até a casa desse centurião. Então, a gente vê um exemplo da voz do Espírito falando para Pedro, ó, não tema, vá com eles, pode ir, está tudo certo. E aí, ó, 1 Coríntios, aí sempre Deus trazendo equilíbrio, né? Porque Deus é perfeito, né? Então, 1 Coríntios 14:10 fala assim, ó, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, a palavra já falando, ó, saiba que voz que você está ouvindo. E como que nós sabemos se essa voz vem de Deus? Julgai todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai pela palavra. Se essa voz está te dizendo coisa que é contra a palavra de Deus, tenha certeza que não é de Deus. Se essa voz está te dizendo, você é um fracasso, faça isso, faça aquilo, isso é contra a palavra de Deus, o que ela está falando para você fazer, né? Vai lá, minta a respeito do seu irmão, vai lá, roube, né? Uma voz falando, meu irmão, pode repreender, porque ó, é o capiroto, é o capeta, mano. Eu botei essa figura aqui justamente para chocar, porque quando a gente fica dando muito lugar para essas vozes, é mais ou menos isso, a gente está ali abraçado com o nosso adversário e ele falando, e pelo amor de Deus, nós já fomos libertos, já fomos transportados do império, já fomos tirados do domínio de Satanás. E não podemos mais agora voltar para o jugo de Satanás. O jugo é botar aquela coisa em cima e levar para onde quer. Nós não podemos voltar ouvindo a voz do diabo, mas sim ouvindo a voz do Espírito, a voz do Espírito Santo. De acordo com a vontade de Deus e a sua palavra, né? João 10:27 fala, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, a gente, quando nós estamos firmes com Deus, né? Lendo a palavra, cheios do Espírito, cânticos espirituais, oração em língua, na mesma hora a gente já identifica se é uma voz que não é de Deus. Amém? Mas se nós estamos nos privando do relacionamento com Deus, nos afastando, não tenha dúvida, se a gente está saindo de perto de Deus, a gente está indo para perto do outro lado lá, ao ponto de ficar assim, ó, Deus que me livre. Ou seja, é uma voz que fala contra a vontade de Deus e a sua palavra. É carregada de astúcia, ódio, acusação, mentira. Ou seja, aquelas inclinações da carne, é um fruto da carne, né? Essa voz vai querer que você faça essas coisas, amém? Amém não, misericórdia. E é isso. Eu gostaria de fazer as indicações de leitura e bibliografia, né? Aquela primeira parte que a gente falou sobre as alianças, esse livro Aliança de Sangue, eu tenho aqui, do E.W. Kenyon. Quem é aluminar, eu acho que recebeu. Ele veio no pacote aí. E o Homem em 3 Dimensões, né, quando a gente falou sobre aquelas 3 dimensões do homem, é Kenneth E. Hagin, que é o pai. Ó, é fininho também. Bom, esse aqui também é fininho. E como ser dirigido pelo Espírito. Esse aqui são as 3 formas de sermos guiados que a gente viu, foi baseado nesse livro. Isso aqui é uma bibliografia mesmo. E uma indicação de leitura, o Espírito Santo e você, né, para a gente fluir bastante na questão de estar sendo ajudado, estar sendo ensinado pelo Espírito Santo. Amém? E ó, você tem a oportunidade de ir na livraria comprar e abençoar o missionário. Amém? Seu investimento na obra, muito chique, no exterior. Amém?
Aleluia. Temos alguém essa noite que ainda não confessou Jesus Cristo, deseja receber a salvação, a justificação pela fé? Acho que são todos de casa. Amém. E tem alguém que deseja receber o batismo do Espírito Santo, que é a evidência de falar em outras línguas e ter um investimento de poder sobrenatural para fluir como um rio de água na vida das outras pessoas? Todos batizados? Amém. Amém, meus irmãos. Vocês foram edificados? Tenho certeza que sim. A palavra de Deus, ela é eficaz para fazer aquilo que apraz aquele que a enviou. Amém? Boa noite, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Se Jesus voltasse hoje, graças a Deus, nós estaríamos na igreja, né? Seria bom, não? Não seríamos pegos desprevenidos, não é verdade? Irmãos, vamos fazer aquele momento, compartilhamento, amém? Para a gente compartilhar o pão. Vamos aí acessar o nosso aplicativo do YouTube, ou então você pode acessar o link que está aí no nosso grupo da Telegram, do Verbo, e acesse, por favor, curta. Muitas vezes a gente vê muitas visualizações e apenas 10% de curtidas. Quem não curtir não vai para o céu, irmão. Tem que colocar o terror para ver se os irmãos, né? Curta, irmão, e compartilhe com a pessoa amada, uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, pessoa que está precisando tomar alguma decisão e com certeza ela vai ouvir uma palavra de entender que ela precisa ouvir o Espírito Santo, ser guiada pelo Espírito Santo. Como o testemunho do Túlio aqui, que ele falou, que um testemunho simples, e o Espírito Santo, ele nos dá direções simples. De repente ele colocou no seu coração, curta e compartilhe com aquela pessoa. Aí você está pensando, é coisa da minha cabeça. Não, você nem estava pensando naquela pessoa. É porque o Espírito Santo sabe que essa pessoa precisa ouvir essa mensagem. Amém? Às vezes é bem assim, o Espírito Santo ele fala diretamente conosco na voz interior. O irmão Reagan sempre fala disso nos livros. Mesmo ele como profeta, que ele diz que raras vezes Deus falou com ele com a voz audível. E era quando era extremamente necessário, porque sabia que ele precisava de uma voz de autoridade para que ele obedecesse. Senão ele não obedeceria. Então, nós não temos que ficar buscando ouvir vozes, mas o testemunho interior que tem que ser desenvolvido para estarmos bem sensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso que é interessante a gente estar lendo os livros do irmão Reagan, porque a gente vai gravando esses passos na nossa mente e fica mais fácil para a gente entender e reconhecer a voz do Espírito Santo. Você pode ler todos os livros, mas quando você lê um livro do irmão Reagan, você vê como ele logo te instrui naquilo que nós já temos a percepção. Não é verdade, irmãos? Então, todos curtiram, todos compartilharam. Amém? Você que está em casa, faça isso também, pegue o seu celular, curta, compartilhe, para que a gente alcance o máximo de pessoas com a palavra de Deus, amém? E vamos nesse momento então, ofertar, dizimar. Dizimar você já sabe o quanto é, você não precisa ser guiado pelo Espírito Santo para isso, você só tem que obedecer a palavra. Agora a oferta é algo que você precisa ser guiado pelo Espírito. De repente o Espírito coloca uma nota dentro de você, e Ele quer apenas desenvolver o seu homem interior nessa sensibilidade, nesse conhecimento da quantia. Amém? Se for uma quantia vultuosa, não se preocupe, a gente tem um Pix. O Pix ele aceita também, pode, se precisar de um carro forte, a gente contrata aí e a gente vai trazer esse. Amém? Fique livre, faça segundo foi proposto no seu coração, em nome de Jesus. Queridos diáconos, se você quiser vir até aqui à frente. E a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome sou vencedor. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso.
Aleluia. Como é bom semear, não é, irmãos? Melhor é dar do que receber, com certeza. Melhor é ter para dar do que ser um pedinte. Graças a Deus que nós somos prósperos, supridos, abençoados em cada uma das nossas necessidades. O nosso Pai é tão bom que a Bíblia diz que Ele é que dá a semente. Você recebe dele, deposita para Ele e ainda vem mais. Amém? Pai, obrigado, porque o Senhor é bom. E nós fazemos isso com gratidão e com alegria no nosso coração, Pai, com entendimento da Tua bondade. É a Tua bondade que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos materiais, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o Senhor que nos faz reinar em vida. Nós te agradecemos por a oportunidade de sermos dizimistas e ofertantes fiéis e ainda termos direito a uma colheita extraordinária e de ainda ampliar a nossa sementeira para podermos semear mais. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá um coração generoso como o Teu, generoso para investirmos em missões, investirmos no social e socorrermos vidas também, Pai. Obrigado, Pai, por esta multiplicação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos alguns avisos. Programação normal, nossa oração às terças-feiras, 20 horas, o ensino, quinta-feiras, 20 horas, e a celebração, domingo, às 19 horas. O que mais temos? Sábado, todos os sábados aí, ainda está acontecendo, às 17 horas, o estudo bíblico online, com a equipe do Grupo Souzo. Você se interessando, você pode procurar a Marli está por ali, Tiagão também, que todo mundo conhece. Amém? Tiago Carioca. Se você vê um Tiago que chia, esse é o Tiago Carioca. Fica fácil de identificar. Amém? Tem mais alguma coisa? Tem o culto hoje, dia 24 de setembro, às 19 horas, o culto dos jovens e dos adolescentes. Tem sido um tempo bom de ministração de palavra, de comunhão, de culto ao Senhor. Amém, queridos? Bom que os nossos jovens estão envolvidos com o Senhor. Nós vamos, em outubro, previsto aí para dia 17 de outubro, nós vamos retomar o nosso grupo de discipulado, uma semana só, do dia 17 ao dia 21, para novas pessoas que querem se tornar membros da Igreja Verbo da Vida e Asa Sul, e também para você, caso queira, desejar servir também em algum departamento, é necessário primeiro você se tornar um membro. E para você se tornar um membro, você tem que passar por essa fase do discipulado. Amém, queridos? Então, uma boa noite. Vão na paz. Uma semana abençoada para vocês. Até sábado para os jovens e até domingos para os demais. Amém? Um abraço. Jesus.